A definição de especiarias é muito simples. Basicamente, é todo produto aromático utilizado na culinária, como cascas, sementes e raízes. Neste programa, vamos aprender um pouco sobre a história das especiarias e como utilizá-las na cozinha. Olá, eu sou Rusty Marcelini e convido vocês para seguirem comigo pelas trilhas do sabor. Esse aqui é o professor José Nilton Menezes, que tem doutorado em História e mestrado em História da Alimentação, e é ele que vai nos contar um pouquinho sobre a importância das especiarias na história da humanidade. Né, professor? Professor, acho que a primeira coisa que a gente podia conversar é o seguinte: o que define as especiarias? O que são as especiarias? As especiarias, na verdade, são produtos, né, que conservam os alimentos, e aí tem esse valor exatamente porque conservam num tempo em que não havia outras formas mais eficazes, né, do nosso tempo de conservação, e que a população crescia e que necessitava de maior número de... tinha uma maior demanda pelos alimentos e, portanto, uma maior necessidade deles. Isso falando numa época que não tinha geladeira, né? Numa época que existiam, obviamente, outras formas de conservação, como o sol, o sal, a própria defumação, isso tudo já existia, mas as especiarias facilitam e aumentam, né, a capacidade de conservação dos alimentos. Então, por isso, adquire um valor excepcional. O nome especiarias, né, pressuponho eu que venha de espécies, né? Sim, que é o do dinheiro, termo latino espécie, ou seja, algo que pode ser trocado por outro, né? Que tem o valor de troca, então o valor de moeda. Né? O nome espécie, que é do latim, é que dá origem ao conjunto, né, dessas especiarias, e todas elas servem como moeda, como valor de troca. E haviam especiarias mais valiosas que outras? Havia especiarias que, assim, eram as mais disputadas, aquelas mais benquistas, digamos assim? Sim, isso varia muito com o tempo, né? Se a gente tem algumas especiarias que têm uma certa estabilidade, né, no seu valor, como o sal, por exemplo, o açúcar, em alguns momentos da história, de acordo com as rotas, de acordo com o acesso, né, a determinadas regiões, por esses comerciantes, a gente tem uma especiaria mais ou outra valiosa, como as pimentas, por exemplo. A pimenta do reino. A pimenta do reino, por exemplo, que vai adquirindo cada vez maior valor, né, exatamente pela sua capacidade de conservação, mudando pouco, né, o gosto da própria matéria-prima do alimento. Né? Então, a gente tem uma grande variação, como tem de outros produtos comerciais alimentares. Né? Por exemplo, tem momento que a batata, né, entra no mercado com uma força muito grande. Antes que era quase uma especiaria, e depois ela entra como um alimento mais comum, né, e que atende melhor essa demanda. Então, isso é muito variável com as rotas, com o acesso dos europeus a essas rotas, né, que antes era muito restrito e que vai se ampliando, né, com as descobertas dos novos mundos, né, é até uma das razões, né, dessas grandes navegações, uma das razões enumeradas aí pela história, é a busca de especiarias para romper com o monopólio da cidade genovesa, de Gênova e das cidades italianas. Pois é, essa questão das rotas, né, porque quem detinha principalmente digamos assim, o principal comércio, as especiarias saíam das Índias, não era isso? É da região que os europeus chamavam de Índias, mas que é mais do que a Índia, né, do que o que a gente conhece hoje como Índia. São essas regiões novas do Oriente que vão sendo acessadas, né, pelo comércio europeu. Tá? Então, o nome Índias, né, são as Índias Orientais, né, que a gente está se referindo, depois se transforma em Índias Ocidentais com a descoberta da América. E o monopólio era exatamente o traçado indo ali, Gênova e Veneza, via Mediterrâneo até a região do Mar Índico. E quando que mudou isso? Foi Portugal, Espanha e Portugal, Sim. através do contorno da África, Sim, Vasco da Gama? a busca de novas rotas, né, novas rotas comerciais de especiarias, é que motiva a Península Ibérica, Espanha e Portugal, saírem via costa da África. Portugal já tinha, né, um acesso ao norte da África,
nesse tempo, aproveita esse conhecimento da África e vai tentar fazer uma nova rota, evitando o Mediterrâneo, para chegar ao Índico via Atlântico, via costa africana. Né? E com isso descobre-se a América, descobre-se outras porções, né, da própria África. Se a gente avançar um pouquinho, descobrimento do Brasil 1500, 1600, 1600 e pouco, já com essa nova rota já estabelecida, começa a surgir, digamos assim, a Companhia das Índias, né? Tanto a inglesa quanto a holandesa. Não é isso? É isso sim. Em 1600, né, a Companhia das Índias Orientais, que é uma companhia inglesa que perdura, né, por muitos anos e que acaba sendo modelo para outras companhias, tenta associar, né, o capital estatal e o capital privado, né, para tentar fazer desse comércio, né, uma grande fonte de riqueza das nações. E a gente pressupõe, então, que conforme essas novas áreas, essas novas terras vão sendo descobertas e vão sendo colonizadas, que o cultivo das especiarias deve, pressuponho eu, sair das Índias, ali da região das Índias, para ir para esses novos terrenos e deve perder valor aí, né? Você lembra bem, as especiarias são talvez os elementos históricos mais importantes desse trânsito mundial, né? Desse novo mundo incorporado ao antigo mundo, ao mundo antigo, ou ao velho mundo, como a gente chama, né? Então as especiarias são, ao mesmo tempo que elas vão transitar, elas vão ser adaptadas, né? Elas vão sendo adaptadas nessas várias regiões, né? E daí a importância delas aí já no processo alimentar, né? Não só da conservação, da necessidade de conservação, mas da construção de gostos alimentares distintos. E se a gente vem para o século atual, né, século, sei lá, 20, 21, a gente percebe que essa coisa das especiarias ter se difundido pelo mundo, que a gente estabelece essa questão do gosto que o senhor estava falando, né? Hoje é muito difícil a gente pensar, sei lá, uma bananinha ser uma canela aqui no Brasil, ou então, sei lá, uma pimenta associada ali com o sudeste asiático, né, com as Índias. Exatamente, você lembra muito bem que esse gosto alimentar, se antes a necessidade, né, faz com que surjam e sejam divulgadas e adaptadas as especiarias, o gosto alimentar vamos dizer assim, a dinâmica cultural que vai transformando o valor maior ou menor delas. Parece que as especiarias, sei lá, deixaram de ser algo socioeconômico, né, alguma coisa, tem uma relação muito mais social e econômica, para ter uma influência muito cultural, né, na humanidade agora. Né? Sem dúvida, elas não perdem, né, o valor econômico e social, e inclusive que dá motivações econômicas a diversas regiões, né? Tem regiões que vivem de determinada plantação, né? E que dependem muito diretamente delas. Elas não perdem isso, mas ao mesmo tempo elas adquirem um valor fundamental nessa construção da cultura alimentar, né, do que a gente chama de culinária, né, a culinária específica de cada região. Da preferência do paladar de cada um. E a preferência do paladar e a identidade que vai dando a cada paladar. Né? O alimento é a linguagem, talvez, mais importante da cultura. Né? Ela transfere, né, do valor alimentar para um valor identitário. Professor, obrigado por ter contado aí um pouco da história e da importância das especiarias aí para a humanidade, né? Por nada, sempre às ordens. Olha, agora nós vamos para o Mercado Central para ver quais especiarias que a gente encontra para utilizar no nosso cotidiano. Até lá! Esse aqui é o Eduardo Maia, é idealizador do Comida de Boteco, da Conspiração Gastronômica, da aula de culinária e ainda faz consulta de gastronomia. E além disso, o Eduardo morou um tempo em Londres, onde tem muito restaurante indiano. E lá ele aprendeu sobre especiarias. Não foi isso? Foi lá onde você primeiro... Lá foi uma grande escola, né? Eu tinha amigos da Índia, tinha amigos da Malásia, inclusive o que nós vamos fazer hoje, preparar hoje, é uma grande disputa entre qual o melhor curry, o malasiano ou o indiano. Então, Londres realmente é uma espécie de ONU da gastronomia, né? Você tem todos os sabores e principalmente esses sabores mais orientais. Mas é porque a maioria das pessoas, né, elas geralmente associam as especiarias com a Índia, né? Sim. Só que também é usada, sei lá, na culinária do Sudeste Asiático, né? Na própria Europa, você tem algumas coisas na Europa, você tem algumas coisas no Brasil, né, no Sul, na América do Sul. Nós temos aqui essa pimenta rosa, que é da América do Sul. E o bobinho aqui, Russo, comprava
Poivre Rose, antigamente, 20 anos atrás, saía aqui da nossa aroeira, ia para a França, eles botavam numa embalagem bonitinha e vendia caro para burro aqui. Poivre Rose. É a nossa aroeira, é a nossa brasileira. O que são as especiarias? Eu costumo dizer o seguinte, condimento é igual a tempero. Nós usamos tempero. E tempero é igual a ervas, mais especiarias, mais sal. Então, na realidade, a especiaria é um tempero, certo? Que é diferente das ervas, que é diferente, é claro, do sal. Mas geralmente, né, se a gente tiver que olhar, é o que? Casca de árvore, né? Casca de árvore, raízes, né? Semente, né? O açafrão, no caso é um pistilo, sementes, tudo que não é da erva pode se transformar numa especiaria. E que, na realidade, o que aconteceu? Quando surgiu essa especiaria? Desde o homem a homem. Quando o homem pegou, colocou uma carne numa folha qualquer e viu que mudou o sabor, aquele negócio começou, daí começou a história da especiaria. Tem algumas que você usa, mas aqui a gente está vendo aqui na Banca Santo Antônio, tem um punhado aqui, né? Tem, porque o masala, né, o curry, que é aquele tempero indiano, eles misturam várias, não é isso? Você tem alguma, assim, que você tem algum xodó, alguma coisa assim? Olha, eu acho que sim, o masala, é outra confusão também, o curry é um masala, né? O que é um masala? Todo indiano faz o seu masala, assim como todo mineiro tem seu tempero. Bota um pouquinho de sal, um pouquinho de alho, tem gente que bota cebola, tem gente que bota umas ervinhas, tem gente que bota salsinha. Então o masala é o curry indiano, né? É uma mistura e cada região tem o seu masala. É mais de 1 milhão de masalas na Índia. Agora, o que não pode nunca faltar no masala é o feno grego. O feno grego é esse aqui, Esse aqui é. Pega o feno grego aqui pra gente, por favor. O nome é feno grego, não sei por quê, porque ele é da Índia. E ele é muito utilizado na Índia também como fertilizante. Ah, é? É. Olha só, ele é duro, cuidado, não bota na boca, ele é super duro. Mas você vai ver, nós vamos fazer uma massalinha hoje. Me dá essas 3 pimentas, vamos mostrar um pouquinho a diferença das 3 pimentas? Vamos lá. Me dá um pouquinho de preta. Coloca aqui na minha mão um pouco de preta, um pouco de branca e um pouco de verde. Qual que é a diferença aí? A verde é verde, ela está verde. A branca, ela é colhida mais madura, mas descascada, ela é totalmente descascada, tá vendo? Sei. E a preta é a branca, grosso modo, é a branca com casca, tá bom? Essa é seca ao sol? Seca ao sol, que nem café. Isso daqui, Rushi, a pimenta do reino era a especiaria mais importante na Europa durante a Idade Média. Era moeda. Como hoje nós temos o dólar, o euro, a pimenta do reino era comercializada como moeda. As pessoas pagavam salário com isso aqui. Não só o sal era salário, mas também a pimenta do reino. Não, e uma coisa interessante também é que ela chama do reino só aqui porque vinha do reino, vinha do reino. No resto do mundo não é do reino, não, né? Ela é da costa do Malabar, na Índia. Ah, é? Ela é da costa do Malabar, lá da Índia. Sei. Eu já vi a verde também, né? Quando o pessoal faz o steak au poivre francês. Sim, aí ela é em conserva. Conservas, né? Isso, Eles só a devem verde ter que aqui conserva. também, não tem? Deve ter, normalmente Vocês tem. têm Sim. a verde em conserva? Deixa eu dar uma Pega olhadinha. um pouquinho pra gente mostrar aqui. Aqui, Ruth, essa é a verde em conserva, tá vendo? Ele tirou de dentro do balde agora. A gente vê que o tamanho dela é bem maior, né? Olha o tamanho dela. É um espetáculo. Ela não é tão picante, né? Dá até... Dá pra encarar. Essa daqui, eu não sei por que chamam isso de pimenta. Tem tanta pimenta, porque na realidade isso aqui é um condimento. Tem a pimenta também, mas é um outro tipo. Se a gente provar, vai ter gosto de cravo, noz moscada e canela, tudo junto. É muito mais utilizado. E ela não é picante, não? Não, ela não é nada picante. Não tem nada picante. Depois você vai ver... Eu vi uma receita uma vez de um purê de maçã com isso aqui. Sim, maçã, isso aqui é... Porque o tempero da maçã, né, da torta de maçã, eles usam... O que é o tempero da torta de maçã? É exatamente esse condimento, que eles vendem aquele mix de spice para apple pie nos Estados Unidos, que é canela, noz moscada, e canela, noz moscada e cravo, que tem tudo aqui dentro. Você moer isso aqui é mais ou menos... 3 em 1, né? 3 em 1, muito mais fácil. Esse é o cardamomo. Para mim, isso aqui é uma das melhores especiarias. Eu também sou apaixonado com isso. Isso é o máximo. O cheiro é muito bom, né? É muito bom. É muito gostoso, né? Você pode utilizar em chás, nos próprios curries, os masalas. Você pode utilizar, é fantástico. Gente, eu aconselho muita gente você fazer o arroz. Você refoga o arroz, dá uma refogada e coloca uns cardamomozinhos e cozinha ele com uns 4 ou 5 cardamomos. Fica espetacular. Olha, cardamomo é o máximo. Sabe para que eu uso cardamomo? Fazer creme brulee.
Creme brulee com cardamomo é Com maravilhoso. cardamomo e raspa de laranja. Sim, você dá uma aromatizada nele, né? Faz bom. uma emulsão, né? Edu, já que você vai fazer então o prato principal, acho que eu vou fazer uma sobremesa. Ué, Tem uma então, sobremesa que eu almoço faço... completo. Almoço completo, então. Então vou levar um pouquinho de cardamomo. E sabe uma coisa que eu acho que casa muito bem com cardamomo? Anis estrelado. Ótimo. Será que eles têm aqui? Tem, Vocês ué. têm anis estrelado aí? Isso vem da Isso China. é- E olha como é bonito, né? Lindo, lindo, Isso lindo. até para enfeitar um prato, né? Sim. Tem gente que não sabe a diferença entre a páprica picante e a páprica doce, né? A páprica é um pimentão seco e moído, grosso modo, mas é uma outra espécie. Né? Veio aqui também da América Central, um pouquinho da América ali do Norte, são os pimentões que foram para a Europa, hoje é muito difundido. Tanto na Espanha, né, o pimentón, e na Hungria, que vem da páprica mesmo. Então você tem ela doce e tem ela picante. A picante é com a semente, quando você moe com a semente. Ah, é? É porque a picância está sempre Mas na do semente. pimentão grande mesmo? Do mesmo pimentão, só que é um pimentão um pouquinho mais picante. Sei, Quando sei. você tira a semente, tira aquela membrana, você seca e dá a páprica doce. E tem o defumado que eles defumam também, né? Eles Principalmente colocam na Espanha. O que eles fazem? Eles pegam, correm numa esteirazinha, eu já vi essa produção lá na Espanha, entra nos fornos, vem seco, aí eles moem tudo. São os pimentões ahumados, são fabulosos, você dá um toquezinho. Também tem que ter certa parcimônia, que é muito forte. Tô vendo aqui tem coentro, né? Coentro, em pó. coentro também, cominho. Cominho que tá aqui, presente, assim, cominho tá em tudo. Cominho é um grande coringa, né? Tomar cuidado também, ele é muito forte, né? O cominho na nossa culinária do nordestina, o cominho está presente. O cominho está presente No em sul, bolos. né? No sul, nos bolos, né? Nos Tem bolos do sul. muito bolo alemão, Nos né? curries, exatamente. Eles usam também o cumin, também, aquela outra semente nos bolos alemães. Esse quatro-epices aqui, você sabe qual que é? Cravo, canela, vocês sabem? Noz moscada e anis. Cravo, canela, noz moscada, anis? Noz moscada e anis. Tá tudo aí, né? É. E para colocar acho que em bolo, né? Em bolo Faz em deve ficar bolo, bom, né? você pode colocar também em pratos salgados e tudo. É. O francês usa muito bem a canela no prato salgado. Tá? Então todo verdade. mundo tem a sua misturinha. E nós temos também, né? Que é como nós falamos, é o alho, é a cebola, é A salsinha, a né? salsinha. Um pouquinho de cebolinha. Lá no o Nordeste sal um pouquinho de batido, né? coentro. É misturinha, é misturinha. Vamos então pegar nossos ingredientes para a gente fazer nosso almoço? Vamos cozinhar que a galera deve estar com fome Vambora, também, né? né? Nós prometemos que eles vão comer também, né? Olha, no próximo bloco nós vamos então lá para o Centro Culinário do Eduardo Maia. Ele vai fazer o prato principal e eu vou fazer a sobremesa. Até lá!